Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? Vocês abriram a conta de vocês na corretora e estudaram bastante Tesouro Direto, olharam os vídeos anteriores onde eu falava um pouco de Tesouro Direto, mas ainda não é aquilo que vocês procuram. Vocês ainda querem uma segurança interessante, mas com um pouco mais de rentabilidade do que o Tesouro Direto. Então, o vídeo de hoje é feito para vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre investimentos cobertos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, beleza? Se esse assunto é interessante para vocês, já chega com tudo no like aqui embaixo e se inscreve no canal, dá essa força pra gente e manda esse vídeo para todos os seus amigos e familiares para que todos eles aprendam a investir cada vez melhor o seu dinheiro. Beleza? Então, sem enrolação, chama a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, então, antes da gente começar a conversar um pouco com vocês sobre quais são esses tais investimentos mais rentáveis do que o Tesouro Direto, primeiro a gente tem que conversar um pouco sobre o FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito serve para proteger algumas determinadas classes de investimentos de algum risco que possa acontecer. Por exemplo, eu invisto meu dinheiro em um determinado banco e esse banco declara falência. Eu perco meu dinheiro investido naquele banco. O Fundo Garantidor de Crédito ele te garante um seguro no valor de R$250 mil por cada emissor, para cada banco que você investe ou para cada financiadora, e um total de R$1 milhão. R$1 milhão! Para o seu CPF. Então, se você tem R$1 milhão distribuídos em 4 bancos diferentes, investidos em 4 bancos diferentes, você está com todo o seu patrimônio garantido pelo FGC. Mas esse FGC, ele garante essa proteção em apenas alguns investimentos. E quais são eles? Eles são CDBs, LCs, LCIs e LCAs. Agora a gente vai conversar sobre cada um deles. Os CDBs são certificados de depósitos bancários. Como que funciona? Da mesma forma que você vai realizar o seu investimento emprestando o seu dinheiro para o governo, no caso do Tesouro Direto, caso vocês não lembram dessa aula, eu vou deixar o card aqui em cima, onde leva vocês para aula sobre o Tesouro Direto. Nos CDBs, você realiza esse empréstimo para um determinado banco e depois do prazo previsto, esse banco te devolve o valor com juros e as correções monetárias. Os LCs, as letras de câmbio, elas são muito semelhantes. A diferença é que nos LCs o investimento acontece em cima de financiadoras e não de bancos. Mas o sistema é exatamente o mesmo. Você empresta o seu dinheiro para algum banco, no caso de um CDB, ou uma financiadora, no caso dos LCs, e eles te devolvem esse dinheiro com juros e correção. No caso das LCIs e LCAs, acontece de uma forma um pouco diferente, porque você realiza o empréstimo também para um banco, só que esse banco destina esse crédito para o setor imobiliário, no caso de uma LCI, numa letra de crédito imobiliária, ou no caso de uma LCA, para o setor agropecuário, como uma letra de crédito agropecuária, uma letra de crédito do agronegócio. Então, agora que nós entendemos o que significa cada sigla e como que funciona cada classe de investimento, vamos na prática, vamos conversar sobre cada um deles. Primeiro, o CDB. Os CDBs, eles têm liquidez diária ou liquidez no vencimento. O que significa isso? Liquidez diária é que se você realizou um investimento naquele determinado CDB, você consegue retirar esse dinheiro a qualquer momento que você quiser. Já um CDB com liquidez no vencimento, ele tem um prazo de vencimento, uma data limite para vencer e naquela data limite aquele dinheiro vai ser compensado na sua conta. Então os CDBs são os únicos investimentos que eles têm liquidez diária. Os LCs, as LCIs e LCAs, todos esses têm liquidez no vencimento apenas. Com relação aos indexadores, todas as 4 classes de investimento que a gente está conversando, elas podem ter a rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. Então você consegue acertar a sua rentabilidade no começo ou você consegue realizar o processo pós-fixado, atrelado tanto à taxa de juros, na forma do CDI, quanto à taxa de inflação, na forma do IPCA. Uma outra coisa interessante que vocês devem ficar atentos na hora de investir é com relação à tributação. No caso dos CDBs e os LCs, existe a tributação regressiva do imposto de renda, da mesma forma que acontece com o Tesouro Selic. Agora, para as LCIs e LCAs, elas são isentas de tributação. Aquele valor acertado, ele é o valor líquido
a ser recebido. Com relação ao valor inicial para aplicar, vocês podem pensar, esse investimento ele é muito caro para eu realizar a aplicação. Na verdade não. Um CDB, por exemplo, vocês conseguem a aplicação inicial dele com R$100. Existem algumas LCIs, algumas LCAs, que também você consegue aplicar com R$100, mas o normal na maioria das corretoras é com R$1.000 você realizar essa aplicação. Mas vocês não precisam ficar preocupados com isso, eu não tenho R$1.000 agora, o que eu faço? Vocês podem ir juntando de pouquinho em pouquinho, manter esse dinheiro no Tesouro Selic, quando você chegar no montante de R$1.000, vocês investem num CDB, numa LC, numa LCI ou uma LCA. Tá bom. Um outro fator muito importante que precisa ser dito é a relação de tempo investido com a rentabilidade. E essa relação é diretamente proporcional. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês de um CDB, por exemplo, com vencimento daqui 1 ano, com vencimento daqui 3 anos e com vencimento de 5 anos. A gente consegue ver que claramente, quanto mais tempo você mantém esse dinheiro investido, ele vai te gerar uma maior rentabilidade. E isso está diretamente ligado com a confiança, já que você mantém esse dinheiro investido por mais tempo, você está emprestando esse dinheiro para o banco e ele vai poder te pagar de volta com juros daqui um maior período de tempo. Ele consegue usar aquele dinheiro por mais tempo e, como bonificação, o banco te devolve uma taxa de juros mais alta por aquele investimento. Uma outra coisa importante conversar com vocês é que todas essas classes de investimento que a gente conversou hoje, elas têm um prazo de validade. Então, se certifiquem de que aquele dinheiro você não precise pelo aquele período de vigência do investimento. Se você investiu para daqui 5 anos e daqui 1 mês você decide que você precisa daquele dinheiro, Não! ele não pode ser retirado, ele vai ficar preso durante os 5 anos e vai retornar para você com a rentabilidade, mas você não consegue retirar ele antes do prazo, com exceção dos CDBs de liquidez diária, que esse você consegue ter uma movimentação mais rápida. Agora, para ficar mais fácil para vocês conseguirem entender de uma vez por todas como que funcionam esses investimentos, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo eu retirei na corretora EasyInvest. Nesse caso, nesse CDB de exemplo, ele está me informando qual que é o meu banco, no caso é o Banco Máxima. Ele está me falando qual que é a minha tributação de imposto de renda, onde no caso são 15% de imposto de renda incidido sobre o lucro, e eu tenho a rentabilidade garantida por ele, que nesse caso aqui ele é um pré-fixado com 13% de rentabilidade ao ano. Além disso, ele me traz o valor inicial investido. No caso, para realizar esse investimento eu preciso ter R$1.000 disponíveis para investir, e ele também me traz o prazo de investimento, que no caso desse em particular é 12 de maio de 2028. Isso quer dizer o quê? O seu dinheiro vai ficar aplicado nesse investimento até maio de 2028, quando vai retornar para sua conta o valor investido mais os juros. E qual que vai ser esse valor esperado? Nesse caso, nós temos o valor de R$ 2.372 e alguns centavos. Agora eu trago um outro exemplo para vocês de uma LCI, onde os dados são exatamente os mesmos. Essa LCI, no caso, vai ter o vencimento em abril de 2022. E diferente daquele CDB, a gente consegue observar que está escrito isento de imposto de renda, porque todas as LCIs e LCAs são livres de imposto de renda. Beleza, investidores? Ficou tranquilo? Ficou fácil para vocês? Agora vocês têm uma missão. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu aplique o meu dinheiro, gravo o momento no que eu estou aplicando e trago no próximo vídeo para vocês verem e ficar de uma forma mais fácil e mais didática como que eu aplico o meu dinheiro, tanto no Tesouro Direto quanto num investimento protegido pelo FGC. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo ou manda um direct lá no meu Instagram, ele vai estar aparecendo aqui em cima para vocês, e fala se esse assunto é interessante, vocês querem que eu traga para vocês um skin the game mesmo, eu aplicando na prática e mostrando para vocês como é que faz o investimento. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam nunca que mente blindada, corpo saudável e bolso cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!